Hoje eu quero trazer para você 10 motivos que são pouco conhecidos para o seu processo de bulking ser uma porcaria, seja porque você não vai conseguir ganhar massa, ou seja porque você vai até conseguir ganhar massa, mas vai acabar ganhando muito mais gordura do que você gostaria. Então fica aqui comigo porque, como você pode ver, tem muita coisa para a gente falar, muita coisa importante que muita gente não presta atenção e tá tudo conectado, como você pode ver pelas setinhas bagunçadas para lá e para cá. Então vamos lá, para você acompanhar essa parte aqui toda comigo, a gente vai no passo a passo bem direitinho, tá? E o que eu quero dizer com motivos pouco conhecidos? São motivos que a maioria das pessoas não fala sobre. Então você não vai encontrar, a maioria dos vídeos que você vê por aí tá falando sobre valor de caloria ideal, valor de proteína ideal e tudo mais. Então a gente vai focar em outros tipos de coisas que você não vê com muita frequência, mas que são igualmente relevantes, igualmente importantes para que você tenha um bom resultado, não só estético, mas também de saúde no seu processo de ganho de massa, tá? Para a gente começar aqui com o primeiro motivo, a gente precisa falar sobre o fato de que muitas pessoas tentam fazer um processo de bulking enquanto ainda tem uma pança. Isso é um grande problema. Por quê? Porque essa pança, esse percentual de gordura mais elevado, ele vai fazer com que você tenha uma baixa sensibilidade à insulina, ele vai deixar o seu corpo num estado onde você tem maior inflamação devido à natureza do próprio tecido gorduroso, que é mais inflamatório. Você vai ter menos saúde, muitas vezes já com algum problema relacionado ao colesterol, alguma coisa assim que tem que ser corrigida, além da sensibilidade à insulina também, claro. E isso vai fazer com que ou o seu bulking não seja bem aproveitado, ou vai fazer com que ele seja encerrado mais cedo, por motivos obrigatórios, tipo assim, seu colesterol está nas alturas, você vai ter que parar o seu bulking, por exemplo. E aí eu até trouxe uma tabelinha aqui para a gente poder ter uma noção mais ou menos do que eu estou falando, né, para vocês ter uma pança, o que eu quero dizer com isso. Geralmente a minha indicação é usando só essa escala visual como referência, tá? Então esquece qualquer outro tipo de avaliação física que você já fez. Homens, menos do que 12%, mulheres, menos do que 20%. Se você tiver enquadrado nesse padrão estético visual aqui, você já está apto a fazer um booking e ele vai ser muito bem aproveitado. Mas tenha em mente que quanto mais seco você começa o seu booking, melhor aproveitado ele será. Melhor o seu corpo vai responder ao excesso de calorias, melhor o seu corpo vai responder à evolução estética, mais você vai conseguir ver os resultados do seu booking. Então, é tudo de benefício para você. Por isso que a gente tem que aproveitar muito bem a cada fase da dieta, fazer um ciclo de booking, ciclo de cutting também, intercalar um com o outro, botar uma recomposição aí no meio, né? São temas que eu já falei em outros vídeos, inclusive. Então, vamos dar sequência aqui para o segundo ponto. E o segundo ponto é, essa aqui, muito pouca gente presta atenção nisso daqui. Você não absorve bem tudo que você come. Isso acontece muitas vezes quando a pessoa tem alguns sintomas, como por exemplo, dor de barriga, gases demais, aí tem diarreia, ou então está constipado. Qualquer problema relacionado ao seu trato gastrointestinal, ao seu fluxo de digestão e tudo mais, provavelmente vai ter alguma conexão com má absorção de nutrientes, má absorção de macronutrientes ou micronutrientes também. E aí a gente tem que prestar atenção principalmente no nosso microbioma. O que é o nosso microbioma? É o ambiente que nós cultivamos para as nossas bactérias, mais as bactérias em si. Então a gente tem todo o seu trato gastrointestinal, você tem bactérias ali que vão povoar e que vão exercer um efeito benéfico ou um efeito maléfico, dependendo de quais são as bactérias e de quantas bactérias de cada tipo existem. Então, muitas vezes as pessoas buscam probióticos, né? O que são os probióticos? Seria alimentos ou suplementos que proporcionam essas bactérias de boa qualidade, digamos assim, para a sua dieta. Então, por exemplo, um iogurte, um kefir, uma kombucha. Aí você tem também os próprios suplementos de probióticos, né? Que aí entra, às vezes, uma cápsula, um pozinho, alguma coisa assim. E nós temos os prebióticos. O que são os prebióticos? Os prebióticos são os alimentos que essas bactérias usam dentro de você para se alimentar e para continuarem crescendo e povoando bem, direitinho ali, sendo saudáveis dentro de você. O que faz com que você tenha um microbioma adequado. Então, por isso que eu coloquei prebióticos principalmente,
porque com os prebióticos você vai poder alimentar bem as bactérias que você já tem, favorecer o crescimento das bactérias boas e impedir o crescimento das bactérias ruins, fazendo com que você não precise ficar procurando alimentos fontes de probiótico, nem precise ficar suplementando probiótico também, tá? Então concentra nos prebióticos, que esses probióticos você pode esquecer. E aí a gente já pode conectar uma coisa na outra aqui, a gente já começa a puxar uma setinha para cá e para lá. Tá vendo essa setinha aqui? Você ainda tem uma pança, puxa para microbioma. Por quê? Porque normalmente quando você tem um estado de alto percentual de gordura, o que acontece é que você vai ter um microbioma que não é tão saudável quanto um microbioma de uma pessoa com percentual de gordura mais adequado, tá? Então, mais um motivo para que o nosso percentual de gordura seja o mais baixo possível na hora de iniciar o nosso bulking, certo? Passando para o próximo ponto, a gente entra aqui na questão da flexibilidade. Galera adora entrar no bulking e sair flexibilizando tudo, sair incluindo pizza, chocolate, doce, fast food em geral. E isso é um grande problema, porque geralmente os alimentos de uma dieta mais flexível vão ser alimentos que vão ter uma composição maior, principalmente nas gorduras. E geralmente nós temos que tomar muito cuidado com a quantidade de gordura quando a gente está em superávit calórico, porque alguns estudos mostram que, mediante um superávit calórico, uma dieta com mais gordura tende a gerar mais acúmulo de gordura do que uma dieta com o mesmo valor de calorias, mas com uma distribuição maior para o lado dos carboidratos. Então a gente tem que levar isso em consideração e pensar que, poxa, se eu vou fazer um superávit calórico, vou socar caloria na minha dieta, é melhor eu socar uma quantidade de gordura que não seja tão elevada. Então a gente tem que tomar cuidado e aqui mais uma vez puxa a conexão para onde? Você ainda tem uma pança, porque se você faz uma dieta flexível demais, você vai acabar ganhando gordura e aí vamos supor que você começa exatamente aqui nos 12 ou nos 20% se você é mulher. 12 se é homem, 20 ou se é mulher. Se você faz uma dieta flexível demais, tem muita gordura na tua dieta, acaba ganhando mais gordura por isso, seja porque a própria natureza da gordura, por conta desses estudos que eu falei, ou seja porque você está extrapolando demais o valor de calorias, o que vai acontecer? Rapidinho você já vai estar na faixa dos 15 se for homem ou dos 25 se for mulher, e aí você já não está mais naquele padrão que eu estou falando que seria um padrão bacana para começar o teu bulking. O que faz com que você precise encerrar o seu bulking e colocar um cutting no meio muito antes do que você gostaria, né? Isso pode ser um grande problema. E tem outra coisa, quando a gente usa muita gordura na dieta, geralmente isso vem às custas do carboidrato. Então você acaba ficando com menos carboidrato para poder acomodar mais gordura e aí isso vai prejudicar em outros aspectos também que a gente vai chegar lá para frente. Se você tiver muita gordura e muito carboidrato, aí o problema vai ser que você vai extrapolar o valor de caloria de qualquer jeito e vai voltar para esse mesmo ponto aqui de ter uma pança, de acabar ganhando gordura demais, certo? Próximo ponto é, você não bebe água. E aí eu trouxe até essa imagenzinha aqui, porque muita gente gosta de falar que o corpo humano ele é composto por muito de água e tudo mais, né? E no corpo humano a gente tem uma média de 50% a 70% da composição total sendo de água, mas nos músculos nós temos mais de 70% sendo composto por água. Então imagina, se a gente se preocupa com proteína na hora de fazer um bulking, e a proteína compõe ali 20%, 25% do tecido muscular, imagina a importância da água, que compõe mais de 70% do teu músculo, né? Então aí que eu te falo, é melhor sobrar ou é melhor faltar água se você quer ganhar massa muscular? É melhor sobrar. É melhor sobrar e sobrar muito, não é pouco não. Claro que tudo, né? A gente sempre o que faz o veneno é a dose. Então quando eu digo sobrar muito, eu não estou falando você se afogar de beber água, mas bota aí 35, 40 ml por quilo de peso, é só multiplicar 35 ou 40 pelo seu peso e você vai descobrir a quantidade em ml de água que você tem que beber por dia. É isso, não tem segredo. E aí, disciplina com isso, porque essa é uma das coisas mais simples e que mais vai gerar resultado para você com pouco esforço. Água não precisa cozinhar, não precisa preparar, você encontra em qualquer lugar, é barato ou é de graça, é fácil, é acessível, não enjoa, diferente de qualquer outro alimento que você for pensar na tua dieta. Então, não vacila com a água, porque
pouco esforço para muita diferença no resultado, inclusive rendimento de treino, tá? E aí a gente já puxa para cá também relação com a questão de absorção, porque se você não bebe água, você não vai absorver bem as coisas e já vai começar a dar problema nisso aí também, certo? Agora, para o próximo, vamos dar uma olhada. O próximo é: você treina fofo? Tem gente que detesta essa expressão, né? E por que eu coloquei isso daqui? Porque é muito comum eu atender pessoas que buscam esse processo de hipertrofia, de ganho de massa, e na hora que eu vou analisar o treino, eu não sou especialista de treino não, tá? Mas eu tenho uma formação como personal trainer, então por mais que eu não atue diretamente com isso, com prescrição de treino e tudo mais, é uma coisa que eu tenho muito embasamento pela própria curiosidade, pela natureza que eu tenho de gostar disso, e também pela formação que eu tive, que já me deu um direcionamento do que estudar e de quais as minhas fontes e tudo mais. Até porque muitos pesquisadores que eu gosto bastante da parte da nutrição fazem um trabalho muitas vezes relacionado com treino também. Então aqui eu trouxe isso daqui porque eu vejo muita gente errando nesse ponto de treino. A gente tem muitas vezes treinos que tem baixo volume, ou que tem baixa carga sendo utilizada, ou aquelas historinhas de treino metabólico, né? E aí é um grande problema, porque muitas vezes você vai sentir queimar, mas o seu treino vai continuar sendo fofo. Por exemplo, você pode fazer um bom número de séries, por exemplo, mas se a carga não for legal, você vai até sentir queimar, fazendo muita repetição e tudo mais, mas não vai gerar o estímulo necessário para você ter o máximo de hipertrofia possível dentro do seu rendimento esportivo, né? E aqui a gente já pode puxar uma conexão, porque muitas vezes a desidratação, por mais que ela seja muito leve, ela vai influenciar significativamente no seu rendimento do treino. Existem trabalhos mostrando que uma perda de 2% do seu peso de água corporal já gera uma queda significativa no rendimento, na capacidade de levantar peso, principalmente. Então é um grande problema. E a gente pode puxar uma outra conexão aqui do carboidrato. Essa setinha que vem aqui do carboidrato para o rendimento no treino, para o treino fofo, é justamente porque quando você faz essa dieta mais flexível, com mais gordura, para encaixar nos teus macros e tudo mais, o carboidrato vai sofrer, você vai ter menos glicogênio, e o glicogênio é o principal combustível para que você tenha um rendimento no treino máximo possível, o melhor rendimento possível. Então já é mais uma setinha que puxa para cá. Tá vendo como tá tudo conectado, né? Calma que tem mais, calma que tem mais. Vamos seguir para o próximo. Sua saúde nunca foi o foco. Quando você pensa somente em ganhar massa a qualquer custo, é um grande problema. Primeiro porque tem aquela questão de muitas vezes uma coisa que não é muito saudável favorecer ganho de gordura. Aí tem questão de colesterol, aumentando o seu risco cardiovascular. Tem você evitar de fazer cardio, porque achar que o cardio vai catabolizar, vai atrapalhar seus ganhos, e aí você também faz uma coisa que deixa de fazer uma coisa que ajudaria a tua saúde cardiovascular também. Então acaba se tornando um acumulado, um apunhado de coisa que faz mal para a tua saúde em geral. Só que, por outro lado, quando você pensa na saúde como principal foco, muitas vezes você ganhar massa e ter uma composição corporal mais adequada é uma consequência natural, né? É uma consequência natural de você fazer uma boa dieta e um bom treino pensando em saúde. Ganhar massa é uma consequência natural disso, tá? Só que até um certo ponto, né? Por que até um certo ponto? Porque se você quiser ser um fisiculturista, campeão de alguma categoria muito elevada e tudo mais, você já tem que saber que algumas partes do processo de fisiculturismo, para você alcançar um altíssimo percentual de gordura, não são saudáveis, porque saúde não é o foco em alta performance. E isso não é só fisiculturismo, tá? Eu estou falando aqui alta performance me referindo a qualquer tipo de esporte. Se você for fazer qualquer esporte em alta performance para chegar no máximo da performance humana, muitas vezes você vai ter que fazer coisas que não são saudáveis, pelo menos por um período de tempo pré-determinado, né? O fisiculturista, eu considero ali que a maior parte, tirando os esteroides, né, obviamente, mas vamos considerar um fisiculturista natural, a maior parte da preparação dele vai ser bem saudável. Mas no final, muitas vezes não é um processo extremamente saudável por conta das finalizações que precisa fazer, né? E claro que também depende de como esse fisiculturista vai tratar da questão do off e do on dele, se ele vai chegar numa condição
de booking sujo para ganhar peso a qualquer custo e ganhar gordura demais, né? Isso é um grande problema também. Por isso que eu coloquei até um certo ponto. Se você quer ter um corpinho bacana, acima da média, não quer ser o mais musculoso do mundo e tudo mais, com certeza você pode pensar em focar na tua saúde, que você vai conseguir chegar num físico bacana, sem dúvida alguma, certo? Aí vamos lá, isso daqui também a gente pode ver que se conecta com a questão da flexibilidade, porque se você não tem a sua saúde como um foco, você vai ficar fazendo tua dieta flexível e comendo a porqueira que você quiser para bater suas calorias. E aí, problema grave, certo? Outra coisa, a gente puxa para cá também a questão do microbioma. Quando você não foca na saúde, você vai comer muita tranqueira que vai prejudicar o teu microbioma. Seja porque são alimentos ricos em açúcares, seja porque vai ter muita gordura na tua dieta, mas enfim, de uma forma ou de outra, você vai acabar prejudicando o teu microbioma, vai ter problemas com relação à absorção de tudo que você está comendo. Muitas vezes você vai ter diarreia, vai cagar tudo, vai dar problema ali, entendeu? Vamos partir para o próximo. Você acha que só tem sucesso no Booking quem toma bomba? Isso é um grande problema porque muitas vezes faz você treinar desanimado e isso faz com que você tire o foco dos problemas reais, problemas da tua rotina, no teu treino e na tua alimentação. E aí, meu amigo, quando você não se atenta meu amigo ou minha amiga, né? Quando você não se atenta aos reais problemas que você está enfrentando, você ignora tudo que está aqui nessa tabela. Tudo isso aqui, ó. Você ignora. Porque você acha que o problema é porque você não toma bomba e é por isso que você não vai ficar forte. Grande problema disso. E eu te digo, mais uma vez, voltando aqui nessa ideia do até certo ponto. Se você não quer ser a maior pessoa do mundo, mais musculoso do mundo, você quer um corpo legal, bacana, acima da média, que chama a atenção, que tem massa muscular e tudo mais, não precisa de bomba para chegar nisso. Por mais que a sua genética seja a mais ferrada do mundo, dá para contornar a sua genética e ter bons resultados. Claro que não dá para você se comparar com outras pessoas, dependendo da genética que você tiver, né? Cada um tem as suas limitações, mas eu garanto que qualquer pessoa com qualquer genética, a não ser que tenha um problema de saúde relativo a metabolismo e tudo mais, qualquer pessoa consegue ter um físico bem bacana de forma natural, certo? Aí, tomar bomba ou não tomar bomba, eu não tenho nada contra, mas isso é uma escolha de cada um que, na minha opinião, tem que ser tomada com muito embasamento, entendendo as consequências, os riscos e benefícios e tomando essa decisão de uma forma bem consciente. Quando é assim, não tenho nada contra quem toma bomba, certo? Próximo, você não dorme direito. Isso daqui é pouco óbvio, muito pouco óbvio para a maioria das pessoas, porque as pessoas não têm ideia do tanto que o sono pode afetar negativamente o seu rendimento no treino, o seu controle de saciedade, o seu processo de hipertrofia, o seu processo de queima de gordura, atrapalha tudo, tá? O recomendado é que você tenha de 6 a 8 horas por dia. Se você tiver 6 à noite, por exemplo, e conseguir colocar um cochilozinho durante o dia, pode funcionar também, tentando alcançar ali 7, 8 horas no total de sono, certo? Agora, menos do que isso, com certeza você vai ter problemas relativos a maior dificuldade para ganhar massa e também maior dificuldade para queimar gordura, documentado em estudo científico, tá? Isso aqui não é coisa da minha cabeça. E aí a gente tem algumas consequências, né? Por exemplo, o seu apetite pode ficar elevado, o que às vezes, para quem está no Booking, pode até ser uma coisa boa. Você vai ter treinos ruins, porque quem dorme mal não consegue treinar, a não ser que fique se enchendo de estimulante, né? Aí tu vai lá se entupir de pré-treino para fazer teus treinos. E a gente tem também uma questão que muitas vezes acontece com quem dorme mal, que é a constante busca por prazer mediante o desprazer que você vive ao estar cansado o dia inteiro porque dormiu mal. Isso é um grande problema porque vai te levar para a dieta flexível demais, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa que acontece aqui, puxando essa setinha, é o treino fofo, né? Você não vai dormir direito, você vai treinar fofo, é natural. Quem não dorme bem não tem como treinar no máximo rendimento possível, certo? E aí, outra coisa que também atrapalha muito é você esperar demais do seu book.
você ter a ideia de que você vai ganhar 10 quilos de massa todo ano, por ano, sabe? É muita viagem que a galera tem, assim. A maior parte das pessoas que não trabalham com isso, que são leigas, elas não têm noção da dificuldade que é um processo de hipertrofia. É muito trabalhoso, é muito custoso, é muito demorado, porque chega, principalmente se você já tem mais massa, porque os iniciantes, eles conseguem ganhar muito e conseguem ganhar rápido. É uma coisa bem significativa. Só que quanto mais massa muscular você tem, mais difícil é de você ganhar massa muscular, né? Que é justamente o que está escrito aqui. Quanto mais treinado você é, menos treinável você fica. Ou seja, o cara fortão ali, que você vê na academia, 120 quilos de puro músculo, esse cara, se ele treinar direito, fizer dieta direito e ainda tomar bomba, se chegar no final do ano ele conseguir ganhar 5 quilos de músculo, ele tá assim muito no lucro, mas muito no lucro mesmo. Ele tem uma genética muito abençoada, entendeu? E para a maioria das pessoas, 5 quilos por ano, se eu falar que vai ganhar 5 quilos de músculo por ano, a pessoa fica super desanimada. Mas essa é a realidade. A gente tem que botar isso na nossa cabeça e entender que é bem complicado mesmo. Então, para os avançados, eu diria que meio quilo de ganho de massa muscular por mês é um puta de um resultado, mas é um puta de um resultado mesmo. A gente está falando aqui de ganhar 6 quilos por ano, né? Isso daqui é uma coisa que dificilmente você vai conseguir por anos consecutivos. Até porque quando você faz um booking por muito tempo, você vai acabar ganhando um pouco de gordura e eventualmente você tem que fazer um cutting para dar uma limpada na sujeira, né? Então a gente tem que botar os pés no chão e entender quais são as nossas limitações. E não digo limitações por conta da sua genética, eu digo limitações por conta da sua espécie. Você é um ser humano, assim como eu, assim como qualquer outro que está assistindo esse vídeo. Então, por conta de sermos seres humanos, nós temos limites fisiológicos com relação ao ganho de massa magra. Não adianta você querer romper essas barreiras e ter expectativa de que você vai ganhar 10 kg de massa magra todo ano, porque você não vai. Até mesmo essa daqui de 6 quilos por ano também é uma meta que a partir de um certo nível que você tem, se você já está bem avançado, com bastante massa muscular, nem isso você vai conseguir. Bota metade disso aí que talvez você consiga. Então, pezinho no chão e se preocupa em controlar aquilo que você consegue de fato controlar, certo? O que não está no teu controle, como por exemplo a genética do ser humano, não adianta você tentar trapacear com relação a isso, porque até mesmo com anabolizante, como eu falei, fica complicado em alguns casos, tá? Por último, a gente tem aí, você acha que quanto mais, melhor. Essa é clássica, né? Quanto mais calorias, melhor. Quanto mais proteína, melhor. Quanto mais gordura na dieta, enfim. É o mais. Não, você não precisa de mais. Você precisa da quantidade certa. Calorias em excesso vai virar banha. Proteína em excesso vai virar mijo e vai virar banha também. E gordura em excesso vai virar colesterol lascado no teu corpo, problemas cardiovasculares e também vai virar mais banha para você no teu corpo, certo? E aqui a gente pode puxar uma setinha também para você ainda ter uma pança. Voltando lá para o nosso começo, onde a gente estava falando sobre você não fazer um processo de booking com excesso de gordura, tá certo? Então agora, o que você precisa fazer para tudo dar certo é saber direitinho como ciclar a sua dieta. Você tem que saber que não é só fazer ciclo de booking se você quer ganhar massa, porque você tem que alternar entre períodos de crescer e períodos de secar. E é para isso que agora você deve assistir esse vídeo aqui, que ele vai falar justamente sobre esse assunto. É o guia mais completo do YouTube para você conseguir crescer e secar, aprendendo sobre cada uma das fases da dieta, com um direcionamento bem específico para você, incluindo calorias, macros e tudo mais. Então clica aqui e assiste que eu te espero lá.